dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das leis de Newton, só que agora a gente vai fazer então a correção dos exercícios que eram da aplicação da segunda lei, onde a força resultante envolve uma aceleração, beleza? Bom, pessoal, então a gente vai começar corrigindo o exercício 5, e ele dizia assim: um corpo de massa igual a 15 quilogramas, então a gente vem, tira aqui essa informação, ele move-se com uma aceleração. Então, ó, o valor da aceleração tem um módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é o nosso A. Qual o módulo da força resultante que atua sobre o corpo? Então, qual é o módulo da força resultante? Beleza? Bom, quando a gente tem a ideia de uma força resultante, a gente sabe que ela é ou igual a zero ou igual a má. Nesse caso, como tem uma aceleração, a nossa força resultante vai ser m vezes a, beleza? Então, força resultante é o que eu quero, massa 15 já no sistema internacional, né? Então, a gente não precisa converter nenhuma dessas unidades. Então, isso aqui vai ser uma massa de 15 vezes uma aceleração 3. Então, nossa força resultante vai ser 45 newtons. Lembra que como nós temos quilograma e metro por segundo ao quadrado, tudo está no sistema, nossa força também estará no sistema. Então, força 45 newtons. Bom, pessoal, então agora a gente vai para o exercício 7, lembrando que o exercício 6 eu fiz na aula passada como exemplo, beleza? O exercício 7 diz assim: durante um intervalo de tempo de 4 segundos, então a gente tem um tempo igual a 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 quilos, né? Então, um corpo de massa 8 quilogramas, que está inicialmente em um movimento retilíneo com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Então, a gente tem uma velocidade inicial de 9 metros por segundo. Essa velocidade ela era constante antes de ser aplicada essa força, ok? Sabendo-se que no final desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo tem um módulo de 6 metros por segundo na direção e sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem uma intensidade igual a. Então, a gente quer o valor dessa força que atuou durante esse intervalo de 4 segundos sobre o nosso corpo de massa m de 8 quilos, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós tínhamos um corpo, tá? E antes da aplicação da força, ele se movia com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. Né? Então, vou colocar aqui, inicialmente ele se movia para a direita, tá? Com essa velocidade constante de 9 metros por segundo. A partir do momento que a gente começa a aplicar uma força nesse corpo, né? Então, que atua uma força externa, esse valor de velocidade, ele muda, né? Então, a gente estava em uma condição de primeira lei, né? Onde a nossa velocidade era constante, e agora nós temos uma alteração no valor dessa velocidade, então nós temos associada a essa aplicação de força uma aceleração nesse corpo, ok? Então, o que acontece? Como ele fala, né, que essa velocidade ela foi alterada para um valor de 6 metros por segundo, então a gente tem aqui, né, em um instante depois, né, ó, instante inicial 0, no instante de 4 segundos, né? Então, depois de 4 segundos, nós temos o valor dessa velocidade sendo de 6 metros por segundo na mesma direção e sentido da original. Então, eu coloquei a primeira velocidade como sendo para a direita e a velocidade final, depois de 4 segundos, também estará na horizontal para a direita. Beleza? Então, ele quer descobrir qual foi a força resultante que atrapalhou esse movimento. Por quê? Se a gente lembrar, como nós temos uma desaceleração acontecendo, a nossa
a aceleração ela vai estar para cá, ó. Ela vai estar atrapalhando essa velocidade. Consequentemente, a nossa força resultante também vai estar atrapalhando o nosso movimento, ok? Então, também estará no sentido contrário. Mas ele quer saber o valor dessa força além dessa análise, se ela está ajudando ou atrapalhando o movimento, beleza? Mas a gente já sabe que como teve uma diminuição da velocidade, a aceleração atrapalha o movimento, consequentemente a nossa força resultante também estará atrapalhando, ok? Então, para calcular essa força resultante, como teve alteração de velocidade, a gente sabe que isso provoca uma aceleração. Então, a gente sabe que essa força vai depender da aceleração do objeto. Nós queremos o valor de força, nós temos a massa já no sistema internacional, mas a gente não tem a aceleração. Então, a gente vai fazer uma pausa e calcular essa aceleração primeiro. Então, toda vez que a gente tem uma aceleração que muda o valor da velocidade, a gente pode calcular ela por v menos v0 dividido pelo tempo que ela demora para essa alteração acontecer. Então, a nossa aceleração, ela vai ser v final, que são 6 metros por segundo, menos o inicial, que são 9, pelo tempo, que é 4 segundos, beleza? Então, aqui, ó, nossa aceleração vai ser de menos 3 dividido por 4, beleza? Então, essa é a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado, porque a gente está trabalhando com as unidades de velocidade e tempo no sistema internacional. O que acontece? Esse menos, ele já nos informa isso aqui, ó, uma aceleração contrária ao movimento, né? Uma aceleração que então reduz essa velocidade. Consequentemente, quando a gente substituir essa aceleração negativa na nossa força, a gente vai então confirmar que a nossa força, nesse caso, tá para o sentido contrário, né? Então, que essa força, ela também está aqui para a esquerda, assim como a nossa aceleração, assim como a gente já tinha analisado antes de fazer a conta, tá? Então, menos 3 sobre 4. Eu prefiro deixar sempre em fração, tá, pessoal? Se vocês quiserem dividir, não tem problema, mas eu não gosto de trabalhar com números decimais, tá? Então, aqui o que eu vou fazer, ó? Multiplicação de fração, eu multiplico os de cima, divido pela multiplicação dos de baixo. Então, isso aqui vai ser 8 vezes 3, 24, dividido por 4, ok? Então, 24 dividido por 4, isso vai ser menos 6 newtons, porque a gente está trabalhando tudo no sistema internacional, ok? Então, quando a gente fizer aqui o nosso 24 dividido por 4, isso vai dar 6. Não pode esquecer que é negativo pela nossa análise de sentido contrário, ok? Então, agora, analisando as nossas alternativas, né, que diz que ele se move com 3 newtons no sentido do movimento original? Não, né? 6 newtons em um sentido contrário ao movimento original? Perfeito. Então, a gente sabe que nós vamos ter aqui a nossa resposta sendo a letra B. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, então agora a gente vai para o exercício 8, que fala assim, ó. Um carro demora 10 segundos. Então, isso é um tempo de 10 segundos. Para sofrer um aumento de velocidade de 20 metros por segundo, então nossa velocidade inicial, para velocidade final de 40 metros por segundo. Sabendo que a massa do veículo, somada à massa dos seus ocupantes, então a massa total ali do veículo, já com as pessoas que estão dentro, corresponde a 1.200 quilogramas, determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Então, o que acontece? A gente sabe que, como tem uma variação de velocidade, essa nossa força, ela vai depender da massa vezes a aceleração para essa variação de velocidade acontecer. De novo, nós queremos a força
Temos a massa já no sistema internacional, né, de 1.200 quilogramas. Falta a gente calcular a nossa aceleração. Então, a gente vai fazer uma pausa para calcular essa aceleração. Nós sabemos que a aceleração é sempre a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Nossa aceleração, nesse caso, vai ser 40 menos a inicial, que é 20, em um tempo de 10 segundos. Nossa aceleração vai ser 20 dividido por 10. Então, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Positiva porque é um aumento de velocidade, tá? Então, nesse caso, se a gente fosse pensar lá no nosso desenho, nós temos um carro que no instante inicial tem uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Colocando aqui para a direita. E 10 segundos depois, essa velocidade vai ser para o mesmo sentido, mas com um valor de 40 metros por segundo. Então, para aumentar o valor dessa velocidade, a gente tem que ter uma aceleração que ajuda. Consequentemente, a nossa força resultante também deve ajudar o movimento, ok? Então, agora a gente já sabe a aceleração, substitui aqui na nossa equação que a gente tinha feito uma pausa e faz a multiplicação. 2.400 newtons. Lembrando que a gente está trabalhando com todas as unidades já no sistema, por isso a gente não precisou converter nada. Então, a nossa resposta aqui vai ser letra E, 2.400 newtons. Bom, pessoal, e essa então tinha sido a nossa tarefa dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido acertar esses exercícios. E na semana que vem a gente continua conversando sobre as leis de Newton. A gente vai falar sobre a terceira lei, né, que é a última que está faltando, e depois começar a aplicar essas leis com outras forças, né, quando a gente tem várias forças associadas ao movimento de um corpo. Beleza, pessoal? Boa semana! Espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem. Beijo, beijo!